Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui para a gente fazer a correção dos exercícios sobre Grécia Antiga. Então vou pedir aí que quem ainda não fez os exercícios, né, quem ainda não fez o questionário, para não assistir ainda, certo? Tenta responder lá primeiro, ver quanto que vocês têm de acerto, e aí depois vocês voltam aqui para a gente fazer essa correção, certo? Bom, dito isso, vamos lá. Enem 2014. Vamos lá, vamos direto na pergunta lá. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo. Tá, vamos dar uma lidinha nas alternativas aqui, a gente vê se a gente já consegue eliminar alguma coisa de cara, né? Acúmulo de riqueza? Então, isso aí a gente viu em aula que não, né? O exercício da cidadania na Grécia, ele era determinado muito mais por uma questão de extrato social do que propriamente por acúmulo de riqueza. Então, aí aqui a gente já elimina, certo? Que a gente sabe que não é. Participação política? Talvez. Talvez, é uma possibilidade. Local de nascimento? Sim e não. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai dar uma olhada lá no texto para ver. Prestígio social por si só? Também não, né? A gente sabe que não. O prestígio social ele é mais talvez uma consequência aqui nesse contexto do que algo que vai definir, né? Propriamente a participação. Então, grupo de parentesco, talvez. Pode ser. Porque, mais uma vez, como a gente viu, o exercício da cidadania, ele está vinculado ali à posição social do indivíduo nessa sociedade grega. Então, vamos lá ler os textinhos, vai. Olhamos o homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Aqui então o texto do Tucídides, História da Guerra do Peloponeso. Texto 2. Um cidadão integral pode ser definido nada menos que pelo direito de administrar, justiçar e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo pré-fixados. Então, comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo. Então a gente vê aí, né, os dois textos, claramente eles estão falando da participação política na polis, né? Vocês veem que em momento algum eles falam ali de local de nascimento, né? Não é mencionado nada a respeito. Tampouco grupo de parentesco. Os dois textos falam justamente da efetiva participação política. Então aqui, ó, resposta certa da primeira questão, alternativa A, participação política. Legal? Então vamos lá, questão 2 aqui. Enem 2015. A história da Grécia Antiga está dividida em 4 períodos, que se estendem do século XX ao século XIV a.C. São eles. Tá, essa aqui eu acho que dá pra gente responder sem ler o textinho denunciado. Vamos tentar lá. Então, greco-romano, vamos lá, começar da A. Dórico, ateniense, clássico e helenístico. Bom, aqui eu já eliminaria essa porque a gente viu, inclusive, não existe um período ateniense, certo? Atenas era uma cidade-estado, né? Dentre tantas outras, e ela não define de fato um período da civilização grega. Então eu já eliminaria essa A por conta disso. Helenístico, homérico, ateniense e clássico. Mais uma vez, assim como alternativa A, né? Esse ateniense aqui não configura um período da civilização grega, então já dá para a gente tirar aqui. Tá. Greco-romano, pré-homérico, clássico e helenístico. Tá. Pré-homérico eu sei que sim. Né? A gente viu a divisão lá.
É o primeiro período, inclusive, né? E helenístico também. Clássico também. Só que esse greco-romano aqui? Esse greco-romano? Bom, greco-romano, a gente sabe que não é também, né? Porque a gente está falando aqui nesse momento de Grécia, né? Então ainda não existe o Império Romano e ainda não existe o contato entre essas duas civilizações. Então aqui a gente pode já eliminar essa C. Assim como a gente elimina a C, a gente vem aqui e elimina essa E também, né? Que aqui aparece mais uma vez, greco-romano. Bom, homérico e clássico a gente sabe que é, dórico que não, então a gente elimina isso aqui. Então sobrou o que aqui? Ó? Alternativa D. Alternativa correta aqui. Alternativa D. Pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Legal? Vamos para a próxima. Um zoomzinho. Vamos lá. O texto expressa. Então, a gente precisa ler aqui o texto antes de mais nada para saber o que está sendo pedido. Vamos lá. Isso aqui não dá para pular a etapa. Unifesp. Nunca temi homens que têm no centro de sua cidade um local para reunirem-se e enganarem-se uns aos outros, com juramentos. Com estas palavras, Ciro insultou todos os gregos, pois eles têm em suas ágoras, praças, onde se reúnem para comprar e vender. Os persas ignoram completamente o uso de ágoras e não têm lugar algum para essa finalidade. Heródoto, livro História, século V a.C. Vamos lá, o texto ajuda a gente a responder aqui. O texto expressa a incapacidade do autor olhar com objetividade os persas e descrever seus costumes diferentes? Então, não. Porque o autor cita aqui, né, inclusive, um persa, e ele apenas descreve como aquela sociedade funciona. Então, essa daqui, claramente... Opa, vou botar aqui. Aí. Pegar a caneta. Então, a A aqui a gente sabe que não é, né? Vamos lá descartar essa A aqui. A inferioridade dos persas, que ao contrário dos gregos, não conheciam ainda a vida em cidades. Não. Essa também claramente não é, porque ali diz que, embora não hajam ágoras, né, não tem esse costume tal qual dos gregos, não diz que não há cidades na Pérsia. A gente sabe que existia, então a B também não. Vamos lá, C. O caráter grego fundamentado no uso específico do Estado cívico, construído em oposição aos outros. Isso aqui pode ser. Vamos ler a próxima, vamos ver. A desigualdade entre gregos e persas, apesar dos mesmos usos que ambos faziam do espaço urbano. Essa daqui não é, né? Porque o texto evidencia justamente o contrário, que os gregos e os persas faziam uso completamente distinto do espaço urbano, né? Então essa daqui não é. Olha lá, já sobrou duas aqui. Vamos ler a última. A complacência dos persas para com o grego, decorrente da superioridade de seu poderio econômico e militar. Ali não fala disso, né? Fala apenas que eles faziam uso diferente do espaço público. Então, aí aqui também não é. A alternativa correta aqui, a alternativa C. Certo? E é justamente isso que fala aqui, ó, no uso específico do espaço cívico em oposição aos outros, né? Que é aqui quando ele fala na ágora, nesse espaço que os gregos tinham para debater ideias. Enfim. Vamos lá. Questão 4 agora aqui. Dá um zoomzinho. Preencha a lacuna. Acho que minha câmera está na frente, né? Tô conseguindo baixar, galera? Bom, eu vou ler aqui. A, espacinho, foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga. Vamos lá, adotado em Atenas.
Monarquia, não, a gente não vê monarquia em Atenas, muito embora houvesse em outras polis gregas. Democracia, para quem estudou lá, a gente viu que é a B aqui, né? Mas vamos ver as outras alternativas também. Ática. Ática não é um regime político, é um espaço, né? É um lugar. Talassocracia. Talassocracia a gente viu que é um regime político adotado no período pré-homérico, né? Então antes da constituição das cidades, então não poderia ser em Atenas. E ditadura também não, né? A gente viu lá que Atenas, né, a Grécia, é o berço da democracia, é onde surge a primeira ideia de democracia, que significa, né? Demo, povo, certo? E cracia, poder. Então, poder do povo, né? Muito embora a gente tenha visto também que essa democracia ela era restrita, né, a determinadas castas, a determinados atores da cidade, né? No caso, homens e homens livres, né, que não fossem escravizados. Então aqui ainda não existia o conceito de sufrágio universal que a gente tem hoje, né, aqui no Brasil, por exemplo, onde a democracia pode ser exercida por todos, né? Podem votar homens, mulheres, né? Acima de uma determinada idade. Bom, mas é isso então, pessoal. A resolução tá aí. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar nos comentários aí. E até semana que vem. Tchau, tchau.